Oi, gente. Eu vou começar a colocar os slides, ok? Bem, agora nós vamos refletir, fazer uma reflexão a respeito do que é ler. O que é ler? Você já pensou? O que você gostaria de colocar aí, por exemplo, no grupo, a respeito do que é ler? Quando pensamos em ler, obviamente, não é, nós pensamos em entender aquilo que estamos lendo, compreender aquilo que estamos, assim, nos deparando, aquele texto, não é, que está exatamente, sendo lido. E nós perguntaríamos, né, ler é decodificar, é somente decodificar os sinais gráficos ou ler é mais alguma coisa? O que seria ler? Nós temos a ciência de que se faz necessário. A primeira coisa, quando estamos nos deparando diante de um texto, é decodificar, né? Cada sinal gráfico, cada letrinha, cada fonema, cada sílaba, não é? Mas quando terminamos de decodificar esses sinais gráficos, será que nós podemos dizer, afirmar com precisão de que nós lemos o texto? Será que com essa decodificação nós compreendemos a mensagem, nós interpretamos essa mensagem, nós sabemos tudo o que ela quer dizer? Vamos ver o que Paulo Freire fala para nós, o que este homem, este educador, não é, nos ensina. Ele diz o seguinte, que sua leitura de mundo o ajudou a se inserir na leitura de palavras. O que será isso? O que ele quer dizer que essa leitura de mundo, e que leitura de mundo é essa? O que é isso? O que é ler o mundo? Que história é essa de que você tem que ler o mundo e ler o mundo vai te ajudar, não é, na leitura das palavras, na decodificação dos sinais gráficos? Como é que você vai ler o mundo? Paulo Freire diz que é importante, é imprescindível. Se você observar em outros livros, em outros depoimentos, outras entrevistas, ele vai falar que essa leitura de mundo é fundamental, irá dar a ele uma condição, não é, satisfatória quando ele estiver na decodificação dos sinais gráficos, quando ele estiver se inserindo nessa leitura de palavras. Então, ler, o que é ler? Ler é ler o mundo com suas culturas distintas. Então, ler é decodificar os sinais gráficos e ler é ler o mundo com suas culturas distintas. Vamos ver um exemplo disso. Como é que a gente vai ler o mundo? Como é que a gente vai interpretar um texto? Veja só uma pequena palavra, Iaipi, não é? Nós tomamos de uma raiz que nós nos alimentamos, não é? Aqui no Nordeste, de macaxeira, mas que em alguns outros lugares, em São Paulo, né, em outras regiões, ela não é chamada de macaxeira. Então, para você entender, compreender o que é macaxeira, você tem que saber ter lido a cultura do Nordeste, para interpretar a palavra macaxeira, saber que macaxeira não é estar simbolizando aquela raiz que nós nos alimentamos numa janta ou num café da manhã. Então, ler é ler o mundo, é ler as culturas distintas, é ler como é a vida social, a vida econômica, a vida política daquele mundo. Então, veja só que ler é desafiador, é muito importante, porque quando lemos o mundo, lemos a sua cultura, e quando lemos a sua cultura, lemos o texto. Você vê, é tão importante as diversas culturas, essa linguagem distinta, não é? Para que nós possamos realmente desmembrar, interpretar o texto de maneira precisa, de maneira correta. Então, você vê aqui por esse slide que para ler nós precisamos, né, nos manter bem informados sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas
de todos os continentes. Não sei se você entendeu. Vamos recordar. Agora, se eu perguntasse para você o que é ler, você diria imediatamente: ler é decodificar os sinais gráficos e ler o mundo. Sem ler o mundo, eu não posso, não é, compreender o texto. É muito difícil. A maior parte dos textos eu só vou saber interpretar com precisão quando eu leio o mundo. Vamos ver mais exemplos. Veja só, é interessante conversando com um psicanalista, ele fala da cultura psicanalística. Existe a cultura do médico, a cultura é, a cultura do advogado, né? Existe a cultura do gibi e a cultura também do psicanalista. Então, um certo psicanalista estava conversando que, ao atender a sua paciente, ela demonstrava e falava que queria ser uma águia, que precisava muito de ajuda, que estava fazendo análise com um objetivo maior de conseguir ser uma águia. E aí, na cultura psicanalística, ser uma águia significa, a águia, ela representa, ela simboliza o sexo. Então, na cultura psicanalística, quando a paciente dizia: eu estou fazendo análise porque eu quero sexo, eu quero fazer sexo, isso é muito importante para mim, ele entendia que a dificuldade da sua paciente estava nesta área. Porém, se fazia necessário que o psicanalista compreendesse a leitura da paciente, que ela vivia uma cultura religiosa. O mundo dela era tão religioso, ela vivia tão embargada nesse mundo religioso, que ser águia para ela era ser determinada, era ter um objetivo e não parar no caminho. Ela era um tipo de pessoa, ela tinha uma personalidade que, quando apareciam as dificuldades, os problemas, as tempestades, as situações difíceis, ela não conseguia permanecer firme naquele alvo, naquele objetivo que ela queria alcançar. Então, ela estava fazendo análise para poder vencer os obstáculos na vida e permanecer firme. E ela estava usando essa linguagem, que era uma linguagem bem religiosa, porque a águia, ela é uma ave que ela é determinada. Ela tem um alvo de subir. Ela vai subindo, subindo, subindo. Ela não se importa com a tempestade, ela não se importa com o sol escaldante. Ela tem um alvo. Quando ela chega num determinado lugar, ela sabe que tem que bater o bico dela para quebrar, para nascer um outro. Ela tem que tirar aquelas penas para vir outras novas. E ela tem que bater na rocha. E aí há um paralelo religioso com a Bíblia, e que a rocha é Cristo. É uma linguagem simbólica que se faz necessário ter conhecimento da cultura da Bíblia para poder interpretar que a rocha, no caso, seria Cristo. Né? E aí, essa paciente, ela estava embargada, envolvida com essa cultura, com essa linguagem. E o texto que ela falava, né, esse texto oral, a psicanálise não conseguia compreender, porque eram situações distintas, diferentes, o que ela almejava não tinha nada a ver com o que o psicanalista estava pensando. Então, você vê por aí que nós não conseguimos interpretar um texto com precisão se nós não lermos o mundo com suas culturas distintas, suas linguagens distintas. Então, é um grande desafio a ler. É maravilhoso a língua portuguesa porque ela nos promove sermos participantes deste grande desafio. E eu sei que a turma de pedagogia está pronta para vivenciar esse grande desafio, não é? Embarcar, se envolver, mergulhar nessa leitura de mundo contínua, que eu creio que esta turma já vivencia. Nós estamos aqui só para sermos estimulados a vivenciar muito mais e também a trazer na nossa metodologia de ensino, de conteúdo da língua portuguesa, essa visão de mundo para a nossa criança. Nós precisamos fazer com que a nossa criança entenda, compreenda o mundo em que ela está inserida, em que o texto está inserido, para poder interpretar a decodificação dos sinais gráficos. Então, antigamente, na epistemologia, não é?
tradicional, a criança, ela aprendia numa metodologia que estava pronta só para fazer com que ela decifrasse os sinais gráficos, não é? O seu código linguístico. Mas hoje o nosso desafio é maior. Nós precisamos estar preparados para nos movermos e trazermos para a criança, ao passar para ela a decodificação dos sinais gráficos, passarmos também para ela aquela leitura de mundo a qual o autor daquele texto que nós estamos inserindo aquela criança, aquelas palavras para aquela criança, é preciso também passar a leitura de mundo que o autor está inserido. Então, quando lemos o mundo, lemos a sua cultura, e aí sim podemos dizer que lemos o texto. Manter-nos bem informados, portanto, sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes é fundamental, é imprescindível. Nós também, dentro dessa leitura de mundo, nós também estaremos envolvidos, deveremos, né, nos envolver, atentarmos para a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela utilizada em seu próprio sentido, o sentido literal, o sentido objetivo, aquele sentido em que com o dicionário nós podemos assim interpretar e nos aprofundarmos, não é, nessa interpretação. É muito importante a busca do dicionário, até mesmo com alguma palavra que a gente já tenha o conhecimento, o significado dela. Mas é interessante nós nos acostumarmos, né? Nós darmos assim mais atenção ao dicionário. Veja só, o salmista, quando ele diz, né, que Deus, quando ele clamou a Deus, Deus ouviu a voz dele e inclinou-se para ele. De uma forma generalizada, nós já sabemos o que significa a palavra inclinar-se, que é, né, voltar o seu rosto para baixo, para aquela pessoa, né, inclinar o seu corpo. Mas quando você vai ao dicionário, você vai observar que inclinar-se é mais profundo, é mais, vai além do que simplesmente você descer o seu rosto, né, para baixo, uma forma assim de atenção, de humildade para aquela outra pessoa. Então, inclinar-se, por exemplo, digamos assim, que você hoje pegou um avião, foi até a Coreia do Sul, e quando chegou lá com uma agenda maravilhosa para vivenciar, alguém muito querido, afetivo, telefona para você e diz: preciso de você, preciso que você volte para o Brasil. Eita, e agora? Você vai fazer o quê? Você vai se inclinar, porque se inclinar é isto, é mais profundo. Não é só quando você está junto da pessoa que você vai dar atenção àquela pessoa, mas é quando você está bem longe daquela pessoa, numa outra perspectiva de ação, e você deixa tudo aquilo que você iria fazer em prol de escutar e voltar-se para aquela pessoa. Então, quando você tem este significado, você percebe que o salmista está dizendo que o amor de Deus é tão grande que ele não só se inclina, ele não só ouve para você, mas ele deixa todo o esplendor da sua glória, ele deixa toda a agenda dele divina, ele deixa tudo o que possa estar fazendo em prol do seu chamado para ele. Então você vê que na linguagem denotativa, muitas vezes você vai precisar do dicionário para interpretar, mas haverá textos em que, não é, você vai se deparar com uma linguagem conotativa. E essa linguagem conotativa, ela está muito perto da linguagem da leitura de mundo. Porque muitas vezes, para poder você interpretar essa linguagem conotativa, se faz necessário que você faça a leitura de mundo. A linguagem conotativa, ela é bem ampla, não é? Ela está dentro de uma linguagem figurada, subjetiva, cultural, está para além do seu significado escrito ou literal. Para uma interpretação eficaz de um texto com uma linguagem figurada, é necessário você conhecer a cultura, como eu já falei, logicamente, nessa leitura de mundo, nessa cultura de cada nação, né? Você vai ter ciência das questões sociais, econômicas, das questões políticas, em que aquele escritor esteja inserido. Então, dentro
dessa padronagem, dessa característica peculiar da leitura de mundo com a sua linguagem conotativa, ao lado do conhecimento do código linguístico, que é você conhecer também a gramática, você vai saber interpretar bem, não é? Então, a linguagem denotativa, a linguagem conotativa, para termos uma boa interpretação textual, nós precisaremos de um bom dicionário, nós precisaremos de conhecer o nosso código linguístico e nós precisaremos fazer uma leitura de mundo. Tudo isso é importante. Vejamos aqui um exemplo da linguagem conotativa. Quando você diz Nero é um assassino, aqui já está claro e evidente que Nero é um homem que mata vidas, que mata pessoas. Mas quando você coloca dentro de uma linguagem figurada, de uma linguagem que vai além da linguagem objetiva, e você põe Nero é um leão, Nero é uma fera, aí você precisaria de quê? De uma leitura de mundo. Nessa leitura de mundo, você iria saber as questões políticas, a situação da vida de Nero, quem foi Nero, não é? O que ele fez na sua época. Nero mandou incendiar Roma, certo? Então, Nero foi um homem que ele matou muitas vidas. E quando nós sabemos essa leitura de mundo, o que aconteceu no mundo de Nero, o que aconteceu com Nero, como era o comportamento de Nero, nós saberemos decifrar com muita clareza que Nero é um leão, porque ele é um matador, ele é um assassino. Então, a gente vê a importância. Eu vou dar outro exemplo para vocês, não é, da importância da leitura de mundo. Por exemplo, há um discurso de Jesus Cristo quando ele está, não é, numa conversa em que uma certa pessoa se prontifica, se dispõe a ser um seguidor de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo convida, mas ele disse, olha, eu quero ir, mas eu não posso, porque eu tenho que sepultar o meu pai. E aí Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Como nós interpretaríamos esse texto sem fazer uma leitura de mundo? Eu já escutei até várias pregações, várias interpretações que não foram concisas. Por quê? Porque não houve uma leitura de mundo. Quando você decodifica esses sinais gráficos, quando você está inserido nessas palavras de Jesus, sem ter feito a leitura de mundo, você vai interpretar que o pai desta pessoa está morto, está no cemitério, e ele está dizendo para Jesus, eu vou lá sepultar o meu pai, e daqui um pouco eu volto e o seguirei. E Jesus está dizendo que não permite nem que ele vá enterrar, nem que ele passe umas horas ali, 1 hora, 2 horas, sepultando o pai e depois volte. Mas quando você faz a leitura de mundo, você vai ver que a interpretação é totalmente diferente. Na verdade, o pai desta pessoa não faleceu, está bastante viva. E é por não ter falecido que ela não pode seguir a Jesus. Porque na cultura oriental, eles têm como costume o filho ter que tomar conta do pai. Ele tem que viver responsável por inteiro pela vida daquele pai até o dia do pai falecer. Quando o pai, a mãe, os seus pais falecem, aquela pessoa, aquele filho, está realmente livre daquela responsabilidade para viajar, para seguir determinadas religiões. Então, aquele jovem estava dizendo, olha, quando meu pai morrer, quando os meus pais morrerem, eu ficarei livre, aí eu te seguirei, Jesus. E Jesus está dizendo, não, você não vai poder esperar, você não sabe nem quando seus pais irão falecer. Eu estou convidando para você ser um seguidor agora. É importante que você me siga agora e não espere que seus pais faleçam. Houve um outro momento que Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus estava querendo dizer com essa linguagem simbólica? Eu sou a videira verdadeira. O que ele queria dizer com isso? Olha, a videira, né? Lembra o quê? Logicamente, a uva. Com a uva se fazia o vinho. Naquela cultura oriental, a alegria ela era advinda do vinho. O vinho era a mola propulsora, era o que promovia, não é, as festas que traziam alegria àquele povo daquela cultura.
E quando Jesus menciona e se declara como a videira verdadeira, você vai entender que ele está dizendo: olha, eu sei que vocês se alegram com o vinho. Muito interessante, eu quero que vocês estejam alegres, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu é que posso, se vocês beberem de mim, se vocês se envolverem comigo, vocês vão ter uma alegria mais duradoura, mais permanente, uma alegria verdadeira, porque eu sim posso promover para vocês uma alegria superior à que o vinho pode trazer para vocês. Então, para termos essa interpretação, precisamos saber a leitura de mundo, daquela cultura. Por isso que Jesus estava dizendo assim. É interessante que nós temos conhecimento da história de um missionário. Este jovem, ele foi para uma tribo indígena, e nessa tribo indígena ele estava tentando falar do amor de Jesus. E essa tribo indígena não conseguia captar. E ele começou também querendo traduzir a Bíblia para a língua deles. Então, para traduzir para a língua deles, ele estava com muita dificuldade, porque aquele jovem precisava entender que tinha que compreender, fazer uma leitura do mundo dos indígenas, da cultura dos indígenas, para passar com precisão, com eficácia, a mensagem da Bíblia na língua deles. Um certo dia, o missionário percebeu que na cultura daquela tribo indígena, banana era um alimento imprescindível, fundamental. Poderia faltar qualquer alimento naquela tribo indígena, mas a banana não poderia. Porque se eles entendiam que se faltasse a banana, eles morreriam. Para eles viverem, podia faltar qualquer outro alimento, mas eles teriam que ter a banana, porque com a banana eles iriam ter sempre saúde, eles iriam viver uma vida saudável e longa, de longevidade. Então, quando o missionário entendeu essa cultura, ele conseguiu interpretar bem, ele então passou, não é, a escrever na língua da tribo indígena: Jesus é o pão da vida, era na língua do missionário. Porque pão é o nosso alimento, que sem ele a gente não vive. Mas para aquela tribo, banana era o alimento que eles não podiam viver. E aí ele disse: Jesus é a banana da vida. Automaticamente, cada indígena entendeu que não podia viver sem Jesus. Porque se Jesus era banana e ninguém podia viver sem banana, então vocês vejam como está acoplado, como é importante a gente ter uma leitura de mundo. E isso se faz necessário passarmos para a criança. Quando nós vamos ensinar o conteúdo, quando nós vamos alfabetizar aquela criança, não podemos deixar de passar, não é, a leitura de mundo, a leitura que aquele escritor vivencia, está inserido para poder aquela criança já estar inserida nesse mundo para entender uma interpretação, para poder saber ler. Eu agora gostaria de que vocês me dissessem se conhecem, não é, este homem aqui que está nesse slide. Ele, não é, é simplesmente Drummond de Andrade. Eu quero que vocês leiam aí na tela, nos slides, não é, esse poema de Drummond de Andrade. Leiam silenciosamente. No meio do caminho, Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu gostaria agora que vocês parassem para interpretar este texto, não é? Será que nós podemos dizer que lemos o texto?
Será que nós podemos dizer que já sabemos a interpretação textual, já compreendemos com essa decodificação dos sinais gráficos, já podemos dizer com precisão o que Drummond está passando para a gente? Todo poema tem um eu lírico. O eu lírico é quando o poema é o sentimento, não é, do poeta. Muitas vezes o eu lírico, né, desculpem, muitas vezes o eu lírico, ele não tem nada a ver com o escritor. O escritor está colocando o sentimento de uma outra pessoa, mas o caso aqui de Drummond, que está na primeira pessoa, esse sentimento é dele mesmo, ele faz parte do eu lírico. Então, o que será que ele está querendo passar? Qual é a interpretação deste poema, não é? Então, eu gostaria que vocês refletissem, mas vocês procurassem fazer uma leitura de mundo. De que forma vocês vão fazer uma leitura de mundo? Como é que vocês vão ver, por exemplo, essa pedra? Essa pedra é uma palavra, não é, que está numa linguagem figurada. E como é que você vai entender essa linguagem figurada, essa linguagem subjetiva? Você vai precisar ver em que contexto, não é, socioeconômico, político, o poeta estava inserido na época que ele escreveu este poema. Eu quero que você entre aí no Google, procure, não é, pela internet, saber, não é, a época em que o poema foi escrito no meio do caminho de Drummond. Então, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, para vocês me dar retorno pelo grupo, né, para vocês exercitarem e juntos aqui procurarmos fazer essa leitura de mundo para fazer essa interpretação, ok? Eu vou ficar aqui aguardando. Eu pauso agora para eles fazerem a interpretação do texto, eles vão demorar pelo menos 1 hora, uns 40 minutos, 30 por aí. E aí eu vou voltar para Melhor interagir fazer outro depois. vídeo. Outro vídeo, É. interagir. Melhor fazer 2 vídeos.